Hello, people! Tudo bem? Boa noite a todos. Aguardar uns instantes aí que já o pessoal chega. Daniela Imóveis de Curitiba. Oi, vou começar a cenar já aqui. Corretora Marcilene. Hoje o assunto é bacana, hein? Oi, Dante, tudo bem? O Dante lá da Polate Cordeiro. O pessoal já chegando por aqui, olha que legal. Leila Moraes. Franco Luiz. Ana F. Moda. Olha que bacana. Daqui a pouquinho a gente recebe Paulo Roberto. Ele que é corretor, perito avaliador, CEO do Avalion. Né, Raquel? Tudo bem? E ele diz que vai hoje abrir a caixa preta da avaliação imobiliária. Tô querendo ver isso, né, Vera? Tudo bem? A Vera lá da Tantos. Daqui a pouquinho a gente já chama o Paulo aí. Hoje ele vai dar todas as dicas de como ganhar dinheiro avaliando imóveis. Ó, esse assunto é sensacional. Tudo de bom, né? Para quem aí está na área imobiliária, para quem é corretor, para quem já é avaliador, né? E hoje é dia de perguntar tudo para o Paulo. Tudo. Como é o caminho das pedras, como é que as coisas aconteceram na vida dele, como é que ele obteve sucesso, quais as dicas que ele pode nos dar, né? Sobre avaliação imobiliária. Mais de 20 anos de experiência nessa área. Então, hoje o dia, gente. Preparem as perguntas aí, porque a gente vai perguntar tudo que a gente pode e que não pode pro Paulo, né? Raquel, obrigado, querida. São seus olhos. E eu tô ouvindo uma música aqui hoje que é da minha adolescência. Essa música se chama Beautiful People, é de 1980. Olha só, eu tô entregando as coisas aqui, né? É Australian Crow, o nome da banda. E é em homenagem a uma pessoa muito querida, um amigo muito bacana, muito querido, que participou da nossa adolescência e essa semana, infelizmente, nos deixou, né? Ele era um médico bastante conceituado em Lucas do Rio Verde, né, no Mato Grosso, Dr. Aguinaldo Cesário, né? Então, por isso que a gente colocou hoje essa música, porque era uma música que a gente curtia muito quando era bem jovem, né? Música australiana. Enfim, fica aí a homenagem, né? E já aí a saudade que fica, né? Mas enfim, vida que segue, como diz Paulo Roberto, que a gente já vai convidar daqui a pouquinho para participar aqui conosco da nossa live de hoje, tá bom? Não é legal? Música boa, não é? Paulo, José Roberto, corretor tá aqui também, seu Idemar, né? Tudo certo? Clélio Júnior, boa noite. Wellington Souza também, vou acenando para as pessoas aqui, mandando tchauzinho. Legal, né? Brena, eu já falei certo aqui, né? Imóveis. Márcia Batista também tá aqui. Legal. Vitória Meneghel também acabou de entrar. Versa Imóveis. Ô, Versa, show. Estamos juntos aqui, né? Pessoal acenando por aqui. Wellington. Que legal. Vitória Meneghel também. Falei certo então o nome? Show. Sérgio Vendramin. Jean, corretor de Curitiba, chegando. Vamos convidar o Avalion Oficial aqui para entrar aqui com a gente. O Avalion Oficial é o Paulo, né? Vamos lá. Antes, deixa eu colocar um brilhozinho. Ontem a gente estava testando aqui os efeitos do Instagram, né? Eu achei um outro aqui bem legal também. Deixa eu ver. Olha isso. Olha que loucura isso, gente. Eu tenho até medo de colocar, mas vou colocar. Ai, meu Deus. Olha isso. Vamos deixar o normal, né? Bora. Vamos lá. Vamos chamando aqui o nosso querido Paulo Roberto. Vamos lá. Avalião Oficial. Chegou. Chega de rock and roll. Por hora. Né? Olha ele que chega aí, Paulo Roberto. Já chega rindo, né? Eu estava tentando achar aqui, mas daí não dava para colocar, né? Queria pôr o coelhinho. O do coelhinho. Mas aqui tem.
Ficou muito bom. Ficou bom, ficou bom. Peraí. Cheio de Não, coloca esse aí. Peraí, você vai colocar esse aí? Coloca aí o do ursinho aí, para um pouco. Do ursinho, cadê? Esse Ixi, aqui. Né? eu vou colocar da borboleta. Olha as borboletinhas. E aí, gente, é Uhul! isso que acontece quando a gente trabalha muito, sabe? Começa a ficar muito louco. Essa é pior. É, Nossa. Ó, Paulo, mas vamos parar de brincadeira. Mas é divertido. É legal que a gente pode explorar bastante coisa no Instagram, gente. O Instagram coloca aí várias opções pra gente, né? Vamos lá, Paulo Roberto, Oi. apresentando oficialmente aqui mais uma vez, já é da casa, né? E hoje a gente prometeu, falou para os nossos ouvintes, seguidores e para o pessoal que acompanha, né? É ouvinte, é seguidor, gente, é uma loucura isso, né? Mas assim, que você ia abrir a caixa preta hoje da avaliação imobiliária, é isso mesmo, Paulo? Conta pra gente. Boa noite. Imagina, hein? Imagina se eu tivesse todo esse poder, Tatiana, da caixa preta. Mas, hoje eu vou fazer aquela pergunta que eu já sei a resposta, vamos ver se você vai me contar. Você já tentou, né? Você já tentou. Eu já sei a resposta. Acho melhor você mesmo responder. Tatiana, Diga, muito Paulo. bom estar aqui e é bom conversar com você, porque, queira ou não, né, a gente começou a meio que entrar e ser pioneiro nesse negócio Mas é verdade. Lives, né? E começou e a gente foi indo e continua fazendo. É muito bacana isso. E o feedback, né, que a gente tem das pessoas. Para quem não sabe, o mercado imobiliário, né, todo mundo sabe como é que é, né? Ele é muito pequeno, né? Mas sim. Algumas pessoas que eu conheço no mercado, acho que a grande maioria, a gente sempre está se ajudando. E com a Tatiana, a gente sempre tem feito isso. Um ajuda o outro e tenta fazer, né, a coisa acontecer, e é muito bacana isso. E a gente está vendo aí as pessoas que são do mercado, né, que a gente convida e vem. Esses dias eu tive aí o Leonardo, né, presidente da ADEME. Pô, o cara veio aí, conversou, achei muito bacana, né? Eu acompanhei, foi show. Demonstra o respeito, né, que as pessoas também têm pelo corretor de imóveis, que isso que é importante, né, que é o que eu pelo menos procuro, e você também aí nas suas lives, trazer, né, informação para o corretor e tentar de uma forma ou outra a gente valorizar esse profissional que, né, todo mundo o responsável pelo sonho das pessoas, né, gente? Então, é bacana, né? E é bacana quando as pessoas se entram numa live e está entrando gente. Nossa, é muito bacana. Tem gente aí do interior de São Paulo, da Bahia, Tem, interior do Espírito Paraná. Santo. Muito bacana mesmo. Muito obrigado pelo convite e é bem bom. Eu acho que me sinto bem à vontade quando se me chamam fazer uma live aí. É isso aí. É porque aqui você é de casa, é isso mesmo que você falou, sabe? Até a gente divide bastante coisa, muito, muito bacana mesmo, quando assim... Porque foi despropositalmente, né, que a gente começou essa jornada juntos aí, né, lá no Avalion, a gente aqui na Basitag, começou a pandemia, a gente pensou junto, como é que a gente faz, né, para levar informação, porque tem bastante formas de demonstrar imóvel, de vender, de fazer negócio, que o digital está aí para isso, tem tecnologia, e a gente precisava trazer essas soluções para as pessoas, né, aí você fez o teu papel lá no Avalion, a gente fez aqui na Basitag, assim, e outros mais também, né? Tem o Canto agora, que também está lá na Imóvel Magazine fazendo, e enfim, né? E eu acho que tudo é muito válido, tudo é muito, muito legal. Mas, e aí até a gente recebeu um e-mail dessa semana, quero mandar um abraço, até dividir com você, com o Idemar também, que é da Qualitar Imóveis, né? A gente conversou hoje com o Guilherme, e ele falando, né, ele mandou um e-mail para nós, olha, eu assisto as lives da Basitag, do Paulo, eu gosto do Edemar, do professor Losso, e falou mais alguns nomes, assim, dizendo, olha, quando a gente pensa em desanimar, a gente assiste as lives e ganha ânimo e consegue tocar para frente. Eu falei, nossa, já ganhei o pagamento da gente, né? Ô, Paulo, mas me diz uma coisa, dá para ficar rico fazendo avaliação imobiliária? Olha... É trabalho, né? Eu não vou falar em riqueza, porque eu acho que a riqueza é a gente acordar todo dia com saúde. Tá, né? Vivo, né? Fazer claro. As coisas, né? E tocar em frente. Mas sim, você consegue sobreviver da avaliação imobiliária. Ela não é uma coisa fácil, porque você tem que ir plantando todo dia como qualquer outro negócio, né? Você acorda, você vai prospectar, você vai conversar, você vai vender o seu trabalho. E isso tem que ser feito todo dia, e lá na frente você começa a ter o resultado disso, né?
Na avaliação imobiliária, foi uma coisa que eu vi já quando eu fiz o primeiro curso que eu fiz lá atrás com o professor Diniz. Ficou muito claro, e eu falo para as pessoas, cara, eu saí daquele curso, eu tinha já uma noção do que eu queria, que era fazer a avaliação imobiliária, que eu achava que era um nicho que ia pegar e vem trabalhando aí nos últimos 18 anos fazendo isso, sabe? Claro que eu sou angariador, faço prospecção, e isso também é um facilitador na hora que você Sim. está fazendo uma avaliação. Faz parte, né? Toda angariação tem uma avaliação por trás. Mas hoje, eu digo assim, você consegue viver de avaliação. Claro E é que não é legal, fácil, viver, né? Nem só sobreviver, né? Viver, né? Porque às vezes você tem situações e funções que você acaba só sobrevivendo, né? Mas a questão é justamente essa. A gente hoje está fazendo essa live para entender como o corretor, avaliador, ou quem ainda não é avaliador e queira ser avaliador, como é que ele pode fazer e dizer que realmente dá para viver de avaliação, né? Porque essa é a grande questão, né? E você, Paulo, quando há 18 anos atrás, quando é que você percebeu que você precisava fazer o curso com o Diniz e, não, eu quero de fato investir nessa profissão e eu vou ser avaliador e perito? Quando que isso aconteceu para você na tua vida? Quando que te deu esse estralo? Bem, o que aconteceu, né? No que eu terminei esse curso com o Diniz, isso foi na semana seguinte, eu chego no escritório, a gente estava com um cliente lá e esse cliente precisava fazer uma avaliação, ele precisava de um perito. Ou logo depois do curso, uma coisa assim, mas eu já tinha o meu KNAI. E eu falei para ele, eu digo, olha, eu tenho KNAI, dependendo de onde não for imóvel, a gente faz a avaliação. Um imóvel era no sul de São Paulo, no litoral sul, e o outro era em Laguna, lá eles tinham lá algumas propriedades. Eu digo, nossa, dá para a gente fazer sim, vamos fazer. Só que eu não sabia precificar isso, né? Eu digo, cara, eu não sei quanto que a gente cobra, né? Isabel disse, como é que a gente vai cobrar? Eu digo, não sei. E ele estava ali, de casa. Ele é de casa, né? Ele disse, olha, eu vou pagar a mesma coisa que eu ia pagar para o corretor lá de São Paulo que ia fazer. Eu digo, então Tá justo. era isso, né? Quando ele falou, me caiu o queixo. Eu digo, meu Deus do céu, os caras cobram e tudo isso. E ali que eu vi, eu digo, nossa, dá para ganhar muito dinheiro se você... Claro, não é todo dia que você faz uma avaliação onde você vai ganhar aí mais de, sei lá, dezenas de milhares, mas foi ali que eu vi que tinha mesmo um mercado, sabe? Eu não sou muito avaliador de fazer perícia para judiciário. Uhum. As minhas perícias são mais para particular, né? As avaliações que eu faço são para pessoas normais que querem fazer uma avaliação, saber quanto vale o imóvel, ou querem fazer um levantamento do que tem naquela área, coisas desse gênero, né? Dentro da avaliação você tem vários trabalhos que você pode fazer, né? Fazer análises de mercado para pequenos e médios incorporadores, né? Então é mais ou menos por aí que eu vou. É isso que eu queria te perguntar, antes de perguntar quanto é que você ganhou. Vamos deixar isso para o final. Mas Mas você falou num negócio bacana, até vou adiantar a pergunta, assim. Porque às vezes as pessoas pensam, puxa, eu vou partir para essa área da avaliação. Mas, Paulo, quais são as áreas que você acha que tem demanda para esse trabalho hoje? Assim, por exemplo, é o judiciário? Se você iniciasse uma prospecção agora, que dica você daria? Por onde você começa? Onde você acha que tem necessidade desse serviço hoje? O judiciário é forte, né? A maior demanda está dentro do judiciário. Existem aí, olha, milhares e milhares de imóveis que devem ser avaliados pelo judiciário. Só que no judiciário, quando você começa, até para você ter o entendimento de como funciona e tudo mais, eles começam passando alguns processos onde você ganha lá um valor X, que hoje deve estar na faixa de R$400, R$500. Mais ou menos por aí, que são as gratuitas que a gente fala. Vai fazer uma gratuita? É mais ou menos isso que você recebe ao final do processo. Então, pode ser que leve 1 ano, 2 anos, 3 anos para você receber esse valor. Mas eu entendo isso como uma poupança. Então, claro. No início, você faz isso até para você entender como funciona tudo isso, né? Que ele é todo digital, ele é feito pelo Projude. Então, você recebe uma notificação, você entra dentro do teu login e senha e lá começam a aparecer todos os processos que você foi nomeado. Aí você tem que ler o processo para entender. Muitas vezes não é só gratuito que você faz, você tem que fazer orçamentos e encaminhar para dentro desse processo, mas ele é todo um processo digital, então o que é muito bacana e agiliza bastante também esse processo. Outro processo são empresas que nem consórcio, que fazem avaliações,
empresas de engenharia que muitas vezes contratam corretores para fazer essas avaliações também. Porque a gente... Opa, tem Fala oi gente para viva. Sofia. Tem gente Tem. viva. Viva e bem viva. Sofia. Tem gente que também trabalha fazendo essas parcerias, porque a gente trabalha pelo método comparativo, então eu tenho um fluxo bom e entendo que o segredo é esse, você conversar com as pessoas e trocar informações e de uma forma ou outra captar trabalho, né? Então, assim, porque então não é um mercado que está saturado, no teu ponto de vista, avaliação imobiliária. Não tem mercado bastante, tem demanda. Para tudo você vai precisar de uma avaliação. E eu digo assim, a avaliação não necessariamente você tem que fazer uma avaliação e cobrar ela, cobrar por essa avaliação. Muitas vezes você está fazendo uma avaliação para fazer uma angariação. É verdade. Então, é verdade. Por que eu digo, fazer um trabalho uma avaliação? Porque cada vez que você vai conversar com um proprietário, se você levar um documento ou levar aquele dossiê bem elaborado, é certeza de que você vai conquistar esse proprietário, né? Porque a gente tem que sempre aquela coisa da empatia, né? Entender o outro lado, de que forma você quer ser tratado. Eu sempre pensei assim, quero colocar meu imóvel para vender ou para alugar. Ou saber o valor. Eu chamo o profissional e vejo como ele vai me tratar, né? Então, ali eu já começo a pegar alguns detalhes também. Então, o mercado existe para tudo que é tipo de forma, né? Para avaliar, para angariar. Eu acho que é um mix isso aí tudo, sabe? Bacana. Vou mandar um abraço aqui pro pessoal, né? A Raquel da Avalião tá aqui dando uma super força para nós, né? Imóvel Magazine, olha o Canto aqui, daqui a pouquinho ele tem live lá também, né, Canto? Abraço para você. Todos os setores a avaliação faz e tem que ser a peça mais importante. Peraí, que voltou aqui a minha. Volta. Gente, peraí. Tem que ser a peça mais importante para negociar o imóvel de venda ou locação, né? Porque, Paulo, a gente vê muito por aí, em algumas imobiliárias, por exemplo, que o imóvel fica muito, muito, muito tempo, muitas vezes na vitrine, fica aí, né, parado, fica no estoque e tal. Pode ser uma precificação que não está correta, né? Então, não é bom nem para quem está vendendo, e muito menos para quem, né, para a imobiliária mesmo que acaba, ou para o corretor que está ali com aquele imóvel parado. Então, assim, você acha que você abrindo o jogo para o proprietário e mostrando uma avaliação correta é mais honesto, vamos dizer assim, para você conseguir colocar o produto dele mais rápido no mercado, à venda, enfim. E aí é que está talvez um segredo do bom corretor aí, ter esse mix do corretor e da avaliação. Uma boa avaliação faz uma boa venda também. Eu sempre digo assim, se você vai angariar um imóvel, faça uma avaliação dela bem detalhada desse imóvel, para você, né? Você como profissional. E você vai chegar no valor que você entende que é justo e que o mercado está aceitando, está realizando. Quando você for apresentar para esse proprietário, claro que você tem que também apresentar de forma adequada. Você tem que saber vender todo esse teu trabalho. Não é simplesmente você entregar essa avaliação para ele, quer seja ela uma avaliação para precificar ou uma avaliação para angariação. Tá? O trabalho é o mesmo. Você também tem que saber entregar esse trabalho para a pessoa. Mas a partir do momento que esse proprietário diz, não, mas por esse valor eu não vendo, daí você sabe que você realizou o teu melhor. Você não é obrigado a pegar esse imóvel. Exatamente. Esse imóvel para vender. Porque eu digo para você, Tatiana, quem entende de mercado é o corretor, é o cara que está aí do outro lado. Se eu tiver aqui no médico e o médico disser que eu tenho que fazer tal coisa e eu não concordar... Não adiantou nem você ir no médico, né? A mesma coisa é o corretor. Cara, se o cara te chama para querer saber quanto vale, que quer colocar a venda, ou ele coloca de acordo com a tua avaliação, com o teu trabalho... Ou você não se dê o trabalho de pegar, simplesmente se diz, olha, muito obrigado, até logo, a tua parte você fez, sabe? Então, eu acho que é importante também do corretor, né, enquanto angariador, avaliador, enfim, corretor, a gente dar o valor a gente mesmo, sabe? Se o cara diz que é tanto e só vende dessa gente, então deixa ele que venda. Tá cheio aí de gente que vende esse tipo de produto, então ele que venda, é o tempo dele, sabe? A gente tem que valorizar um pouco isso. Eu sempre digo, se eu hoje tiver que chamar aqui um rapaz para vir fazer, ver o aquecedor, é R$70 a hora técnica dele. Ele não vem aqui se eu não pagar esses R$70. Agora, o corretor, que tem todo o conteúdo, estuda, vive no mercado imobiliário, conhece cada metro quadrado da cidade. O cidadão chama, você vai, faz,
tem o teu tempo, e daí ele não quer colocar de acordo com aquilo que você está demonstrando para ele, deixa ele que venda. Então, não se dê o trabalho, sabe? Eu acho que essa relação, agora, após toda essa coisa que está acontecendo, eu acho que vai mudar. Eu acho que o corretor ele está começando a ficar mais esperto para isso também, sabe? Mais seletivo também, até no sentido de... porque, às vezes, o cliente ele não está preparado realmente para pagar por um trabalho como esse. Então, e tem o seu valor. Então, se o corretor ou avaliador acabar, talvez, se menos valorizando, né, o seu próprio trabalho, acaba estragando o mercado também, né, Paulo? Porque aí fica ruim para todo mundo, né? Eu acho que é bem isso. A gente tem que mudar esse mercado, sabe? Chega, eu acho que tem que pôr um basta aí. E o proprietário quer vender, ele venda de acordo com o teu trabalho, com o teu levantamento, com as informações que você está dando para ele enquanto corretor ou consultor, seja lá qual for a tua função. Mas a gente que está dando esse valor, então deixa ele que venda. Ah, mas vai a outra imobiliária. A outra imobiliária também tem que ter essa consciência, sabe? E a gente sabe quem dá preço e como dá um preço. Então, tem que ajustar esse mercado. E só o corretor de imóveis é que vai fazer isso, sabe? Colocar o imóvel de acordo com o mercado. Você sabe que os serviços aí, tem muita coisa que o barato sai caro, né? Então, de repente, não adianta você... eu vou colocar o meu imóvel na imobiliária em que me fizer a melhor avaliação. Não existe melhor avaliação, né? Existe uma avaliação. Porque quem coloca o preço no imóvel não é o corretor, é o mercado, né, Paulo? Você sempre coloca quem... Não é o que eu acho, o que o dono acha, é o que o mercado está disposto a pagar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto. Então, eu já, em várias conversas e conversando com outros avaliadores, o que a gente chegou a uma conclusão, né? A avaliação, ela te dá um valor, que é o que? Baseado em todas as amostras que você captou naquela região. Depois que você tem esse valor, você vai colocar no mercado. E o mercado é que vai dizer quanto esse imóvel vale. Mas, no final, tudo é uma necessidade. A necessidade tua de vender e a minha de comprar. Então, pode ser que você tenha um valor de avaliação, um valor de mercado, e, no final, esse valor e esse preço, tudo muda, porque depende muito das pessoas na ponta, sabe? Então, a negociação no final, né? A negociação no final. Hoje, a gente entende que grande parte dos imóveis que estão à venda, eles estão aí com 12%, 15%, 17% do seu valor acima do que está valendo. Então, o corretor também tem que ter essa consciência. Vai fazer uma avaliação, vai fazer uma angariação, traga as amostras, converse com o proprietário, dê a tua percepção do mercado, porque a gente pode trazer um livro de amostras, né? Mas você tem que saber conversar com esse proprietário, você tem que demonstrar isso para ele e falar, olha, ainda assim, a minha percepção em relação ao seu imóvel e em relação ao mercado é essa. E colocar isso Agora, se a pessoa não aceita, eu acho que daí tem que se rever, sabe? O profissional também tem que pensar, opa, se ele não quer, e eu tenho... Até porque a avaliação também é uma responsabilidade, né, Paulo? Não só a responsabilidade no sentido de você angariar, captar, enfim, cada um fala como quer em várias regiões, né? Mas, assim, também no sentido de que pode dar cadeia, não pode não? Você fala, então, eu sei que você tem até exemplos aí de casos que aconteceram no Paraná. Eu sempre digo para as pessoas, né? A gente vai fazer essas apresentações e falar sobre avaliação, eu sempre digo, olha, muito cuidado. Porque o que acontece? Eu já vivi isso, eu já vi. A pessoa liga, ela quer saber quanto custa para fazer uma avaliação, o corretor dá lá um valor X, daí a pessoa do outro lado diz, não, mas eu só quero uma folhinha, nada muito elaborado. O que acontece? Já desvalorizou o trabalho do cara ali. E o cara, para facilitar a vida dele e ele ganhar lá, eu já vi gente fazendo esse trabalho por R$50. Meu Deus. E ele para ganhar alguma coisa, ele faz. Ele coloca lá que usou tal método, mas ele não coloca as amostras, mas ele assina, ele põe o CPF dele, ele põe a data e manda para essa pessoa que ele não sabe quem é, e amanhã ou depois ele está recebendo aí uma intimação para ir, uma notificação para ir falar com o juiz que quer saber de onde ele tirou as amostras, como é que ele fez esse trabalho. Então, meu Deus, prestem muita atenção. Tem gente que eu conheço que já passou um bom tempo preso. Por quê? Gente, é cadeia mesmo que dá. Tem que tomar muito cuidado. Já aconteceu comigo, de eu ir fazer a avaliação, o proprietário estar junto, e é importante o proprietário estar junto, por quê? Porque nessa hora também você vai tirando mais algumas coisas dele, mais informações até para levar para dentro da tua avaliação. E as pessoas querem, dependendo do que ela necessita, ela vai te dizendo valores, e será que não dá? Não?
pé firme, não mude a tua... Se você está convicto, mantenha o valor. Ah, mas mantenha o teu valor, porque amanhã ou depois pode ser que isso te crie um sério problema, sabe? Então, Com muita certeza. responsabilidade nisso. Independe de quem seja. Não, o cara diz, não, mas eu não vou usar. Não acredite, porque o cara pega, vai num cartório, reconhece firma, babau. Daí você não tem mais controle disso. Então, muito cuidado nisso, sabe? E agora, especialmente em tempos de marketing digital, e agora que a gente está nesse momento em que tudo é digital, você pode lavrar uma ata notarial até de uma conversa no WhatsApp, né, Paulo? Então, de repente você passa ali uma dica no WhatsApp, tanto X e tal, a pessoa vai lá e faz, né, registra a ata. O Jarbas está aqui, ó. E quando vamos de encontro às avaliações, acabamos deixando imóveis muito inflacionados e sem vender, né, demonstrando um mercado estagnado. Então, de repente, o público percebe, ela tem um estoque muito grande, então eu vou esperar, eu vou barganhar, vou conseguir tentar baixar esse preço, né? Eu acho que isso realmente é complicado, né, Paulo? Outra coisa que a gente tem que lembrar, né? O imóvel não vende daí, não está tendo visita. Quem é o culpado? Daí a tua placa que está lá, daí até a vizinhança olha e diz, meu Deus, olha, o cara não está vendendo, a imobiliária Ou esse imóvel deve ser muito ruim, já começa a ficar mal na fita, né? Já vai caindo nas tuas costas o negócio, né? E daí amanhã ou depois vai aparecer, o cara cansou disso, daí vai pegar outra imobiliária, que daí ele vai entender que de repente aquele é o valor, a imobiliária, por uma razão ou outra, consegue baixar o valor desse imóvel e vende. Daí você perdeu. Aí a culpa é tua. Daí a culpa é tua e quem leva os louros é o outro, né? Então, é o outro que vendeu. Tem que estar tomando muito cuidado sobre isso. Você mencionou uma outra coisa que não tem nada a ver com a avaliação, mas é importante falar para as pessoas também. Às vezes você tem aí um amigo ou uma pessoa liga para você e diz assim, eu queria lá um contrato que você fez ou um modelinho. Outra coisa, o cara precisa de um contrato, modelo de contrato, não só para avaliação, mas um contrato aí de locação ou compra e venda no cartório. Quem faz isso é o cartório. Não passe, porque você não sabe para onde vai isso. E amanhã ou depois, o cara vai dizer, não, mas a Tatiana que me mandou esse modelo, pronto, a culpa cai sobre você. Então, muito cuidado, gente. Às vezes a gente quer ajudar e acaba se complicando, né? O Jarbas está concordando aqui. Paulo, concordo com a tua fala. Já vi muitos colegas entrando nessa fria. É isso mesmo. O Marivaldo perguntando, Paulo, quanto você cobra para fazer... Peraí, agora vamos entrar para a parte do preço. Quanto você cobra por uma avaliação comparativa de mercado? Como é que você precifica, Paulo? Conta para nós. Olha, você tem que entender quanto vale a tua hora, né? Então, você tem que pegar aí as tuas horas trabalhadas, quanto você fatura no mês, dividir e você vai ter o valor da tua hora. Eu trabalho a R$200 a hora. Então, eu vou fazer uma avaliação, eu vou calcular. A minha média para uma avaliação são de 5 horas. Independente de eu fazer a minha avaliação em 30 minutos ou fazer essa avaliação em mais tempo. A média são 5 horas de trabalho. Então, vou fazer uma avaliação, eu cobro R$1.000, R$1.200, R$1.500. Aí depende muito, você, antes de tudo, saber que tipo de imóvel a localização desse imóvel, se você tem amostra suficiente, porque às vezes você pega um trabalho para fazer e o que acontece? Você não tem amostras, mas aí você já fechou o valor para o cliente. Daí aquele trabalho se torna um trabalho muito difícil e você vai ter um número pagar para trabalhar. Então, você tem que trabalhar com um honorário mínimo, né? Então, pelo menos trabalhar aí com umas 5 horas para desenvolver qualquer trabalho. Então, um valor mínimo aí de no mínimo R$1.000, R$1.200. Tem gente que faz um pouco diferente quando é judiciário. Eles cobram, às vezes, outros valores. Não é muito a minha praça. Então, independente de ser extrajudicial ou judicial ou extrajudicial, eu cobro sempre o mesmo valor. Às vezes eu acrescento alguma coisa, mas nada assim tão exorbitante, sabe? Perfeito. Tudo depende do número de amostras que vai encontrar aí para o trabalho que você vai desenvolver, né? E o tamanho do trabalho também. É legal que você fale isso porque, assim, uma coisa que eu também acho bem interessante, eu acho que se aplica também, o teu trabalho, ele é o mesmo se for feito para um ou para outro. Então, você tem o teu preço, não importa. Mas se é órgão público, eu vou fazer mais caro. Mas se é não sei o quê. Eu acho que o profissional, ele precisa, a seriedade do profissional começa já quando ele tem esse posicionamento de preço, né, do valor do seu trabalho. Eu acho que isso é bem interessante. O presidente do Cresce está aqui, Luiz Castagnaro, um abraço, a GG lá da Incom também, oiês para você também.
o Castagnaro, aí, o presidente, também é um grande avaliador, aí, vive fazendo avaliações. Eu já fiz avaliações aí de hospital com ele, ele é bem pontual, ele é bem detalhista também. E é importante, né, quando você trabalha na avaliação, é você se ater muito aos detalhes também. Agora, isso que você falou é uma verdade. Eu não vejo uma razão para você cobrar mais, né? Recentemente eu fiz um trabalho onde, quando eu mandei os honorários, entraram em contato comigo lá da vara para saber por que a diferença, né? Eu digo, não tem diferença. Mas o outro, eu digo, mas esse é o outro, né? Enfim, esse é meu preço. A gente tem que seguir uma linha, sabe? Então, não adianta você querer ganhar tudo em um. Vamos ganhando durante o período, né? E fazendo um nome, demonstrando o teu trabalho também, porque o importante é quando o juiz vê o teu trabalho, né? Vê todo o conteúdo que você tem dentro desse trabalho, a formatação dele, aonde está essa pesquisa, de que forma foi feito, e principalmente o trabalho ser didático, que ele possa ler e entender, né? Então, isso é muito importante. Que aquilo tenha um início, meio e fim, né? Que tem uma lógica, né, Paulo? Uma lógica coerente, né? A sequência. O pessoal até falou aqui por aqui, eu estou olhando os comentários. Pessoal, se a gente não conseguir falar todos, mas está legal. Tem muita gente participando. O Edemar Zimmermann está aqui, um abraço. O Carlos Cota, a base de cálculo do ITBI é bom para comparativo para avaliação de imóveis? É a pergunta. Cara, método comparativo direto de dados são dados de mercado. Eu não entro nessa linha do ITBI, até porque o ITBI ele é feito pela prefeitura e eles têm lá uma fórmula para fazer isso. Eu, enquanto corretor, trabalho com método comparativo direto de dados, ou seja, capto o que tem no mercado e trago para dentro do meu trabalho, né? Claro que ainda assim você também tem aquele trabalho de, mesmo sendo todas as coisas, eu sempre brinco, né? Tudo é fruta, porém, banana é diferente de abacaxi, né? Existem diferentes dentro da amostra. Acho que isso é um dos grandes segredos do bom avaliador, né, Paulo? O segredo também não é só você trazer as amostras, você entrar em contato com a imobiliária, lembrando que vai ligar para a imobiliária, diz que você está fazendo um trabalho de avaliação ou você está angariando, precisa falar com o angariador ou com o gerente da imobiliária, porque se você falar que quer saber sobre tal imóvel, a telefonista ou a secretária lá, a recepcionista, manda para quem está na vez e a cara da vez vai perder a vez. Porque vai aí perde o negócio da roleta, né? Então, diz para quem você quer, daí liga lá para o corretor, angariador, ou seja, quem for, e pergunta já qual que é a noção, né, a percepção dele em relação a esse imóvel. Se ele é uma amostra, já marque qual é a percepção, o nome desse corretor que passou a informação. Porque quando você estiver conversando com o teu proprietário, o que você vai fazer? Você vai estar lendo e vai dizer, dona Tatiana, então aqui tem esse imóvel, falei com o corretor, ele está sendo vendido por esse preço, mas a percepção dele de mercado é para isso. Então, vai demonstrando que você também fez o teu trabalho, fez a tua pesquisa. E isso é importante, porque enquanto você é um cliente, que você está observando tudo isso, você vê, o cara trabalhou, fez pesquisa, vai valorizando você como profissional também, sabe? Isso que é importante, que a gente não sabe vender e a gente tem que aprender a fazer, né? Sem dúvida, porque quando a pessoa, para quem paga geralmente, né, quando você demonstra que você teve todo um empenho, que você de fato fez o teu trabalho, você fez a tua pesquisa, você coletou as amostras, você estudou, você se empenhou naquele teu estudo para que, de fato, você entregue um bom trabalho, como até alguém colocou aqui, né, a apresentação do trabalho é tudo, né? Você acaba demonstrando a tua seriedade do teu trabalho e aí eu acredito que até se o proprietário ou a pessoa que te contrata para fazer a avaliação tiver alguma vontade de chorar no preço, é bem possível que nesse momento aí acaba que desiste da ideia, né, Paulo? Eu sempre digo, né, as pessoas elencam aí que existem um número X de passos na avaliação, mas eu acho que todos os passos são muito importantes, mas o mais importante ainda é quando você vai entregar o trabalho, porque você tem que falar com a pessoa. Não é simplesmente mandar esse trabalho para a pessoa por e-mail, por WhatsApp, você tem que sentar e explicar o que você fez. Eu sempre digo, valorize o que você está fazendo, o teu trabalho. O cara até pode dar pulo depois, porque não concorda com o teu valor lá, né? É direito dele, né? O valor do teu trabalho, mas você fez a tua parte. É isso que você tem que entender e estar bem ciente do que você está fazendo, né? Isso é importante também, gente. Se não conseguir fazer reunião hoje, mas agora tem pandemia, manda um linkzinho de Meet, de Hangout, conversa, olho no olho, mesmo que seja na tela, mostra para ele, divide a sua tela, mostra por que é que você está
justifica, né, por que é que você está colocando aqueles dados. Sim. O Marivaldo fez mais uma pergunta, Paulo. Você usa o valor de metro quadrado de imóvel vendido também para chegar ao valor médio do metro quadrado? Cara, esse é um negócio que você consegue ver bem em mercados mais maduros, né? Que nem se vê nos Estados Unidos, na Europa. Existe esse mercado. Aqui a gente não tem essa base ainda. Vou te dizer por quê. Porque muitas vezes o imóvel que é vendido, ele é vendido por um valor e registrado por outro. Então a gente não tem essa noção de 100%, né, do valor desse imóvel. Hoje eu trabalho com o que eu tenho, que são as amostras. Né? Então, por isso que eu digo, tem que trabalhar com as amostras que a gente tem do que está sendo divulgado, conversar com os corretores que estão vendendo esses imóveis do outro lado também para entender a razão do valor e no que pode chegar, e daí trabalhar com isso. Mas a gente não tem esse mercado ainda. E eu digo para você uma coisa, no Canadá, eu te digo porque eu já vivi isso lá, existe a planta e lá você, quando vai vender um imóvel, ele já diz quais foram os imóveis, o valor desses imóveis, e os imóveis são meio que similares lá. Então, vai se vender por aquilo que está se vendendo. Mas eu digo assim, será que eu vou querer vender pelo mesmo preço que o meu vizinho que vendeu dele há 2, 3 anos atrás? Pode ser que sim, porque lá você não tem essas altos e baixos, né? Aqui a gente tem, então, eu não sei se isso funcionaria aqui. Então, hoje é verdade. trabalho porque tem divulgação, sabe? E assim, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a ferramenta que você desenvolveu, Paulo, que é o Avalion, que está por aí, que eu acho que aí vai ajudar bastante as pessoas a entenderem mais essa questão da amostra. Mas vamos responder as perguntas das pessoas, eu vou deixar as minhas para depois. Paulo, em relação à utilização do valor venal que a Prefeitura utiliza para a geração do IPTU, podemos usar como parâmetro, como valor mínimo do mercado do imóvel? Jarbas perguntando. Jarbas, eu só uso o método comparativo direto de dados, é o que está em divulgação. Não vou em valor venal, não vou em valor de ITBI, é o que eu tenho disponível ali. Mas é uma coisa que isso aí varia muito de avaliador para avaliador. Eu creio que você possa buscar esse valor desde que você justifique dentro da tua avaliação. Então, a avaliação é uma coisa que ela é muito pessoal também. Vou te explicar por quê. Até pouco tempo atrás, a gente realizava reuniões com alguns avaliadores de Curitiba. Para quê? Para a gente conhecer o trabalho um do outro. Então, cada um levava o seu trabalho, suas avaliações, e lá a gente passava de mão em mão. E a gente ia ver, nossa, você faz desse jeito. Então, alguns pontos dentro da avaliação, vamos supor, da Tatiana, eu podia utilizar. Ela me dava permissão de, então eu vou usar esse texto, porque eu achava bacana. E assim todo mundo faz. Então, é uma coisa muito de quem está fazendo o trabalho, de quem está pesquisando, do avaliador ou do corretor de imóveis. Assim como quando você vai fazer cursos de avaliação, e eu já fiz alguns, cada professor faz de uma forma. Eles chegam ao mesmo fim, mas o meio cada um tem um caminho diferente. Cada um tem um caminho. Então, é muito do corretor, mas sempre lembrando que o método adequado é o método comparativo direto de dados de mercado para o corretor de imóveis. Legal. Então até pode colocar no trabalho, gente, mas aí você justifica, olha, está lá como base de cálculo na prefeitura, porém está abaixo por causa disso, assim, assado, né? E muito cuidado, porque a hora que você coloca, você tem que justificar com o proprietário, né? Ele também tem que entender por quê. Então, às vezes é melhor você não também trazer muita informação para não complicar o entendimento do trabalho junto a esse proprietário, né? Esse cliente. A gente passa isso muitas vezes no marketing aqui, né? Tem dados que às vezes só a gente entende, as meninas falam, vou passar para o cliente. Eu falei, nem passa para o cliente, porque você vai ter muito mais trabalho para explicar para ele, não vai fazer nenhum sentido para ele e não vai agregar em nada no trabalho. Então, vamos só usar gerencialmente, né? O Carlos Cota perguntou ainda, Paulo, você pode deixar um modelo do seu formulário de avaliação para a gente? E aí, Paulo, falei que hoje tem a minha caixa preta. O pessoal tá cobrando, como é que faz? Manda falar com você depois? Isso, fala comigo lá, que daí a gente conversa, eu demonstro, mostro. Hoje tem uma coisa que está acontecendo que é muito legal para mim, é muito importante, ela está muito além do que eu imaginava, sabe? Mas depois eu conto sobre isso para você. A gente vai Ai, meu Deus. Delícia. Anice, os clientes nem sempre aceitam a nossa avaliação. O que fazer para eles aceitarem? É o que eu digo, é conversar com o cliente. Eu, às vezes, penso assim, como tudo é empatia, né? Você entender a pessoa que está do outro lado, qual é a razão dela estar vendendo, da onde veio aquele imóvel,
por que ela quer vender aquele imóvel. E tudo isso a gente tem que entender, porque uma vez que você entende isso, você começa a trabalhar dentro da tua avaliação baseado no histórico desse cara, né? Então, é importante, eu acho, que é você entender bem ele, o que ele necessita, qual a necessidade, de onde veio tudo isso, e trabalhar nessa tua avaliação, para angariação, ou seja lá para o que for. Porque a hora que você for conversar com ele, você já sabe todos os pontos, você sabe os detalhes. Porque, eu digo, tudo é uma questão de estratégia também, né? Então, faça bem feito, entenda bem o teu trabalho, aquelas amostras, justifique cada uma delas quando você for conversando com esse cliente, mas sempre levando por uma estratégia que você já deve estar já prevendo, né, antes de conversar com a pessoa. A minha mãe diria assim, não seja pego de calças curtas, né? É isso aí. Estuda aquilo que você faz. O Jarbas está agradecendo, que ele é de Feira de Santana, lá na Bahia. Olha que legal. Joia, né? A gente tem usuários lá na Bahia, bem legal. A Anice também está dizendo boas dicas, Paulo. Sou do Rio de Janeiro, show de bola, é isso aí. Rede Vistoria de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul também. O Ronaldo de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. A Bens Imóveis, muito boa live. Daqui a pouquinho, 7h30, vou estar lá na Bens Imóveis, gente. Vou sair da live e vou lá. Ela também é uma avaliadora e também tem novidade aí que a gente vai conversar com ela. Essa coisa aí da avaliação, e como tem bastante gente, o que a gente vai fazer? Depois vocês entram no direct aí, ou da Base Tag, ou do Avalion, você cadastra lá, eu não sei como é que faz, deixa acho que o nome, e a gente manda aí manda um e-book para vocês, aí falando de 5 dicas de como avaliar bem um imóvel, né? Eu espero que ajude vocês aí também. Eu até vou escrever aqui, avalion.com.br, gente, só acessar lá, ó, e aí eu vou fixar esse comentário, ó, tá ali, ó, só acessar aí você vai conseguir fazer muita coisa. Cris, passou aqui, peraí um pouquinho. Perdi um cliente porque não aceitou minha avaliação de 470 mil, mas que ele estava anunciado há uns 3 anos por 420. Paulo, isso é comum? Já aconteceu com você algo parecido? Ela avaliou por mais e estava por menos, ou estava por menos e ele... Quer ver? Vamos ler de novo aqui, ó. Ela perdeu um cliente porque a avaliação dela era 417 mil, mas ele estava anunciando há 3 anos o mesmo imóvel por 420. E ele não aceitou a avaliação dela. Como é que você avalia isso? Você acha que ele realmente queria o trabalho dela ou ele usou para especulação, talvez? Eu acho que... Qual que é o nome dela? É a Cris. Cris, você acabou ganhando, Cris, porque se ele não aceitou o teu valor, é que ele também não queria vender. Às vezes a pessoa está só especulando, enfim, não aceitou, você está ciente do que você fez, estava correto? Deixa passar. Eu acho que assim, tem coisas que a gente tem que deixar, tem que desapegar. Gente, é o LX, desapega, né? É a Cris da BMX, a imobiliária aqui em Curitiba. Tá. Mas legal. Não fica pegando. O cara não quer, deixa ele que venda com outro, ele vai ficar mais 3 anos vendendo. Enquanto a gente tem que aprender assim, ó, vamos gastar energia boa com coisa que vale a pena ser gasta. Gastar energia boa em coisa ruim, deixa. Gente, eu sou cheia dos ditados, hein? Vela boa com santo ruim não dá certo, não, gente. Não é verdade, Paulo? Acende vela boa para santo bom, uai. Não gasta vela boa com santo ruim. Né, Capanema? O Super Capanema diz que adora esses dois. Quinta eu vou estar lá no Super Capanema, no Super Live. Tatiana, posso fazer uma coisa? Deve. Gente, se vocês estão gostando da nossa live, por favor, aperta É que eu não tenho esse negócio, eu tenho aqui também, gente. Aperta o coração aí, que, puxa, ajuda bastante. Agora, se você quiser, mesmo gostando, você manda isso aí para os teus amigos, para eles também aprenderem e entenderem um pouco mais. Aperta no aviãozinho aí. Olha, Paulo, o meu aniversário passou, eu não ganhei um avião desse de presente, eu não vou perdoar. Vai receber um. Não se preocupe. Tô brincando, olha os corações subindo. Agora pronto, povo aqui de coração. Mas tá bom, a gente não baixou aqui de 50 e poucas pessoas aqui, o pessoal assistindo, fazendo pergunta, legal, né? Não, é importante comentarem, né? É legal. A Raquel do Avalion também tá aqui. Gente, ela disse que quem tá pedindo contato aqui, logo na sequência, ela deu até o telefone dela aqui, ó. 99508-3125. A Raquel, ela trabalha no comercial do Avalion, ela pode ajudar vocês demais aí. A Cris concordou, né? O excesso de zelo pelo que construiu, às vezes tem aí essa questão sentimental, Paulo, tem muito, né?
pessoa fala, ah, mas isso aqui Tem. fui eu que construí com o suor do meu trabalho, passei a vida inteira, acho que Mas vale isso é 500, não normal, vale, né? isso é normal, a gente também tem isso, né? Se você vai vender Tem. alguma coisa, você já pensa, nossa, mas será que está, né? E independe do que seja. E eu digo assim, a avaliação não é só a avaliação de imóvel, é você avaliar qualquer coisa que você vai querer vender, né? Às vezes você quer desapegar aí e vender no OLX, né? Daí vamos supor, eu tenho uma cadeira velha ali, que está ali, largada. Mas a hora que você vai por preço, né? Você, mas será que não está muito barato? Então isso aí é normal para Nossa, todo vou vender mundo, por né? 15 reais, acho que vou pôr por 20, É. tipo, oi, Aí a né? pessoa chega e diz, eu dou 50, você já pensa, não, mas deve valer uns 100. Então, é normal, a gente sempre tem que saber viver com isso, sabe? E ver quem realmente quer prestigia o teu trabalho, que entende o que você está fazendo, né? Mas desapega esse negócio de... Desapega, isso mesmo, a palavra. O Eu negócio não acho é ter que razão, gente, é ser feliz. Né? Eu Não acho que precisa tem ter razão, é muita. ser A gente está feliz. vendo muita live por aí, e as pessoas estão dizendo que o corretor tem que ter menos imóveis, tem que dar mais atenção. Tem que dar atenção para quem merece. Então, se o cara está com você ali, você passou os valores, daí você também tem que ser, né? Trabalhar, porque o imóvel também não vai vender só colocando uma placa, você tem que trabalhar isso. Então, Não, muita mas isso atenção é nisso com também. certeza, né? É que às vezes a gente não fala a coisa óbvia, mas as coisas óbvias precisam ser ditas às vezes, né, Paulo? E É. às vezes a gente peca por não falar nisso. A Márcia Batista, cliente que avaliei um terreno, preço de mercado, achou uma avaliação muito baixa, passou 1 ano e meio, voltou e eu vendi o imóvel. Ô, Ela Paulo, isso. vendeu? Voltou 1 ano e meio depois falou, tá, então vamos vender pelo seu preço. Acaba Olha, sendo um pouco isso, prazeroso aí, né? isso aí prova, né? Agora, muito cuidado quando você vai fazer de terreno também, principalmente avaliar terrenos, né? Hoje você tem terrenos aí, eu digo assim, método comparativo direto de dados, ele é fácil e bom quando você tem uns terrenos R1, uns R2. Agora, quando você for trabalhar as R3, R4, ZC, né? O estrutural, que daí já que requer um estudo mais aprofundado, chame pessoas que entendam disso e faça uma parceria, né, na hora de uma avaliação, porque para você não dar um valor errado também nesse terreno. Né? Sempre Legal. lembrando que do outro lado tem alguém que necessita vender esse imóvel, alugar esse imóvel. Então, vamos entregar esse trabalho de forma correta. Né? Legal. O seu Idemar está aqui também. Ele falou que quer gastar vela boa com defunto ruim. Obrigado, seu Idemar, pela correção. Isso aí é melhor. Hein? A Nina Dornelles, vale a pena fazer muitas reformas em apartamento ou edifício antigo para valorizar? Valoriza, Paulo, o imóvel ou não? Eu sempre digo assim, né? Vai avaliar um imóvel, que seja um apartamento, tem toda aquela benfeitoria, toda aquela coisa bonita, aquilo ajuda a vender. Né? Por mais que a gente diga, não é 1 metro quadrado que tem. Cara, a pesquisa é feita em 1 metro quadrado, não tem como fugir disso. Mas o acabamento é legal, tá, de repente você pode trabalhar algum percentual em cima disso. Mas já deixa o cliente ciente de que isso vai ajudar a vender. Ajuda simplesmente a vender. Sempre coloque assim, quando eu vou apresentar um trabalho para o cliente, eu trago o máximo de amostras que eu tenho na região e digo para ele, olha, primeiro, a gente está concorrendo aqui com uns 40 imóveis similares ao teu. A pessoa já abre o olho desse tamanho. Diz, meu Deus, é tudo isso? Já começa a ficar assustado, né? A pessoa já começa a entender em que tipo de mercado ela está. Porque todo mundo está falando aí, não, o proprietário, ele já vem pronto, porque ele entende do mercado. Não, ele não entende do mercado. Ele faz uma pesquisa lá nos portais, aí ele tem uma média. Mas o cara que entende é o corretor de imóveis. Então, você tem que ter alguns gatilhos aí, que eu sempre digo. Então, traz volume grande de amostras. Olha, temos aqui 50 imóveis similares ao seu à venda na região. O cara já abre o olho desse tamanho. Qual é a diferença? O seu imóvel é melhor e tal, mas o preço aqui, metro quadrado, é esse. Então, a gente tem que vir abaixo, tem que ter um diferencial, temos que dar velocidade nisso. E aí você tem que usar o teu Google aí e passar toda a informação. Os teus argumentos, né? Tem que Os teus argumentos. Para quê? Para que o cara entenda que você sabe o que você está falando. Às vezes o cara vem e fala. Ele fala porque ele está pesquisando ali, mas você vive o dia a dia. É isso que você tem que vender para o cara, né? E outra, no mínimo ele vem já com alguma bagagem para vir tentar, já vem com uma ideia pré-formatada de tentar barganhar e tal, e no fim tem que talvez explicar para ele que você está do lado dele, né? Você não está contra ele, vocês não estão brigando, você está avaliando o imóvel dele, né? Não é uma briga de quem vai conseguir colocar um valor maior ou menor, não é verdade? Outra coisa, quando você vai conversar com esse proprietário, né? Porque ele liga para você, daí você vai lá ver o imóvel dele,
você não sabe de nada, você está lá para conhecer o imóvel. Ele vai querer arrancar de você 1 metro quadrado. Ele vai querer saber, mas quanto você acha? Quanto você acha? Ou ele vai dizer... Mas será que dá? Será que vale tanto? Mas aqui está vendendo nessa média. Então, você não sabe, você tem que fazer pesquisa. Não chegue lá e dê o teu valor de imediato para esse cara. Vou te dizer por quê. Porque você saiu do teu escritório, foi até lá, daqui a pouco você dá 1 metro quadrado para ele, ele não vai mais querer ver você. Então, a gente tem que pôr atenção nisso. Eu vou dar o valor para o senhor, então eu vou fazer uma pesquisa, eu vou levar 3 dias para fazer pesquisa, 2 dias. É uma coisa que você também tem que entender qual é a necessidade dessa pessoa. Saber vender isso. Tudo é saber vender, sabe? Porque... E valorizar o trabalho, Paulo, porque de repente você também vai dar uma informação lá que você não sabe. Então, né, que tipo de avaliação é essa? Você vai lá, eu acho que realmente vale 2.500. Isso qualquer pessoa falaria. E outra. Exatamente. O pessoal está fazendo várias perguntas aqui, daqui a pouquinho a gente fala, o pessoal quer saber que curso você indica para avaliação, Paulo e a Mariana, na avaliação de imóveis, valores sentimentais do cliente pode interferir na avaliação, Breno? Já a gente fala sobre isso. Interfere, né? Me diga uma coisa, Paulo, vamos falar um pouquinho do Avalion, porque assim, ó, de tudo isso que você colocou, você deu uma aula pra gente aqui de avaliação, e eu acho que a gente vai chamar você uma hora dessa, porque para falar só sobre terrenos. O que você acha de a gente falar dessa história de ZR1, ZR2, ZR3, como é que funciona? Vamos falar sobre isso? Aí o pessoal começa a ter também mais algumas específicas de terreno, porque acho que deve ser bem complicado também a avaliação de terreno, né? E tem muita coisa para se fazer. Então já fica aí o convite para você ver na sua agenda quando você pode voltar. Mas o que a gente tem? O Avalion, ele veio dessa conversa que vocês tiveram com os corretores e você desenvolveu uma ferramenta para o teu uso. Essa história eu sei. Mas e aí você dividiu com o mercado. E agora você vem aperfeiçoando ela. O que temos de novo no Avalion, Paulo? Olha, todo dia tem uma novidade, sabe? Hoje mesmo eu puxei lá um relatório para entender o que a gente está abrangendo, né? Só nesse ano a gente já fez, sei lá, mais de 3.000 trabalhos dentro da ferramenta. Então, muita gente está usando ela. E ela veio, sim, de uma necessidade minha. Eu vou te dizer até por quê. Eu fiz uma avaliação para algumas concessionárias da Scania. Em uma delas, o Elvis me ajudou. A gente fez uma parceria num dos trabalhos. O Elvis Fogaça, grande Elvis. Para você ter uma ideia, um trabalho que deu aí umas 120 páginas. Eu quase fiquei louco para poder configurar tudo isso dentro do Word. E foi ali que deu início ao Avalion. Por quê? Eu cheguei e disse, olha, eu preciso colocar os dados e preciso que saiam formatado aqui em PDF com a minha logo, isso, aquilo, aquele outro. E a gente fez isso. Só que, não contente, eu quis trazer o quê? As amostras para dentro da ferramenta. Porque não adianta eu estar dentro de um sistema e ter que ir buscar as amostras lá nos portais. Então, o que verdade. a gente faz hoje? Hoje, baseado no endereço, no raio, no tipo do negócio e o que mais que tem? E o tipo de negócio... e o tipo do imóvel, ela traz ali todas as amostras que estão dentro daquele raio. E não só isso. Quando eu finalizo esse trabalho, eu tenho um trabalho em PDF com todas essas amostras, com as fotos separadas. Cara, o trabalho fica muito rico. Tudo naquela sequência lógica que você falou, né? Que é necessário para a pessoa entender, né? Então, um dia eu estava falando, e saiu aí nas mídias que o número de avaliações cresceu dentro da ferramenta. E cresceu. Ela cresceu em 60%. Foi muita coisa. Mas por quê? Porque a gente abriu a plataforma para uso das pessoas durante o período da pandemia. Sim. E dentro da ferramenta, todo dia a gente está aperfeiçoando. Então, essa última semana houve uma atualização do sistema e está deixando ele cada vez melhor, com mais informação. E a gente sempre tentando, de uma forma ou outra, instruir também o nosso usuário, para facilitar, porque a gente também entende que o mercado do corretor de imóveis, do avaliador, ele não é um mercado digital. As pessoas não estão tão rápidas nisso. Então, a gente tenta também, de uma forma ou outra, através do nosso comercial, que é a Raquel, ou através do suporte, que é a Maria Tereza, falar com esses clientes. E o nosso sucesso tem sido baseado nisso, no comportamento e nesse trabalho que a gente entrega ao nosso usuário, sabe? Não é uma questão só do digital, mas é de como elas conversam com esses nossos clientes. E é legal isso que você colocou, pode parecer suspeito isso que eu vou dizer aqui, mas não é não. A gente acompanhou assim, um bom pedaço do Avalion e a maneira com que você consegue navegar e conseguir determinar o raio é muito fácil. Então, assim, não exige um grande conhecimento técnico ou de TI ou de qualquer coisa nesse sentido. Você consegue colocando, é muito intuitivo, é muito amigável, então é fácil. E no final
você tem a opção lá de ver o seu trabalho em PDF, com a tua assinatura. É fantástico, cara. Isso é sensacional. Eu acho assim lindo. Isso que eu ia dizer para você, né? A ferramenta, ela é digital, mas o que ela precisa? Eu, como corretor de imóveis, criei ela porque o corretor necessita desse trabalho, sabe? Então, hoje, a ferramenta, ela necessita de quem? Do corretor, porque ele é que escolhe as amostras. Eu dependo do corretor. Todo o trabalho é feito baseado no quê? No conhecimento do corretor. Então, ele vai abrir as amostras e ele vai dizer, essa amostra eu quero, essa eu não quero. A facilidade do sistema é nisso. Essa está aderente, né? Essa aqui é abacaxi, né? Isso aqui é abacaxi, isso aqui é abacaxi. Eu digo para você e para quem está assistindo que antes eu levava 2 dias para fazer uma avaliação. Hoje eu faço em 1 hora e meia, dependendo do volume de informações que eu tenho que processar. Se eu me dedicar só àquilo, eu acho que eu faço em menos de 1 hora uma avaliação. Então é muito fácil. E claro que tudo depende muito do conhecimento teu em relação, né, à ferramenta. Então, quanto mais você usa, mais você vai aprendendo, né? Mais você vai conhecendo da ferramenta e isso dá muita velocidade. Então, eu digo para você, as pessoas que dizem, não, o digital, a gente precisa de ferramentas assim, não só a minha, tem outras por aí também, mas a gente precisa de ferramentas que dê agilidade ao nosso processo. Não tem cabimento mais um corretor levar 3 dias para fazer uma avaliação. No mercado, quem fala isso para você não tem noção, porque tem que dar velocidade sim, ela tem que ser rápida. A nossa ferramenta faz isso por quê? Porque além dela ser uma ferramenta que vem do mercado imobiliário, ela necessita do corretor. Aquele cara que tem o conhecimento e ele já sabe quanto vale aquele imóvel. Então, quando eu vou avaliar o teu imóvel, eu já sei que naquela região, o teu prédio, ele vale R$3.000 o metro quadrado. Um exemplo. Então, quando eu vou fazer a pesquisa, o que eu vou buscar? Imóveis de R$3.000 o metro quadrado ou menos, porque eu é que vou fazer o valor desse imóvel. Não é a ferramenta. Gente, é sensacional isso, né? Isso é sensacional. Não existe nada que substitua o bom senso e o olhar crítico do profissional. Mas só isso, você usar só isso dá muito trabalho. Então aí você me falou no começo da live, eu já comecei a fazer conta aqui, Paulo. Olha só, se o start mínimo do Paulo Roberto Avaliador é 5 horas a 200, temos aí R$1.000. E se você conseguir gastar 1 hora só usando uma ferramenta, então você gastou R$200 e ganhou 800. Então, na verdade, estamos dizendo que é possível ganhar dinheiro realmente avaliando imóveis. Isso é muito legal, eu gostei disso. Você falou uma coisa que é muito importante, que para mim não dentro da ferramenta hoje, é que nem eu recebo trabalhos aí. Esse dia a gente recebeu da Bahia, recebi do Rio Grande do Norte. Tem um senhor, o senhor José de Dracena. Esse é um senhor que ele está trabalhando com avaliação e as meninas pedem os trabalhos para elas verificarem se está tudo certo, tudo correto. Você precisa ver o trabalho do cara. Quando eu olhei para aquele trabalho, era o meu trabalho. Sério, Paulo? Ai, que emoção que dá, né, gente? Muito bacana, sabe? Então, você vê que tem gente usando e aquilo era coisa que eu fazia e hoje tem pessoas em outros pontos do Brasil que estão fazendo a mesma coisa. Então, é um negócio que, não gratificante. Olha, eu bem bacana. Eu quero, assim, te dar, assim, os parabéns mesmo, porque quando você, além de ter desenvolvido uma ferramenta sensacional, o fato de você ter dividido aquilo que você usa para você ganhar dinheiro, eu sei que você já ganhou dinheiro, daqui a pouquinho até vou perguntar quanto foi, e você vai ter que falar porque está acabando a live e eu não quero saber de conversa. Mas eu acho que isso aí que é valor, né? Preço é uma coisa, valor é isso, né? Você conseguiu democratizar a tua ferramenta e dividir, né? E dividir, todo mundo poder usar, e quanto mais você divide, mais você ganha, na verdade, não é isso, Paulo? Porque a grande verdade é que você ganha em amigos, ganha em relacionamento e ganha aí que o pessoal pode assinar o Avalion e melhorar a ferramenta ainda, né? Olha, se você vê a ferramenta quando a gente lançou ela em agosto do ano passado e vê ela hoje, é uma ferramenta totalmente diferente. Por quê? Porque a gente conversa muito com o usuário. Então, dependendo da necessidade desse usuário, ela entra numa programação de programação. Então, para o segundo semestre, a gente já tem outras novidades, que é o quê? Elas estão todas numa lista. E conforme a gente vai ajustando isso, elas vão fazendo parte disso, sabe? Então, é muito importante porque o usuário, ele é muito importante dentro da ferramenta, porque é baseado no conhecimento dele, nas necessidades dele, também a gente vai melhorando, sabe? Vai desenvolvendo. É bem gratificante mesmo. Paulo, tá faltando agora pouquíssimos minutos para a gente finalizar.
Então vamos marcar para a semana que vem, pessoal. Eu falei de terrenos aqui, o pessoal já começou a falar, oba, bom, lá, queremos. Então semana que vem você tem um compromisso comigo, tá? A gente vai falar sobre terrenos. Já tá marcado, gente. Não perde não, que a gente só vai dizer a data aí para o pessoal aí organizar como é que pode, como não pode. Obrigado aí o pessoal da Imobiliária Santo Antônio lá de Floripa. E, Paulo, tá acabando. Quanto você ganhou na avaliação imobiliária? Quanto você ganhou? Conta. Olha, 10 segundos. Bastante, sabe, Tatiana? Não vou te dizer números, mas Ai, dá que para raiva. viver. Dá para comprar um carro, vamos dizer assim. Dá para se comprar um carro legal aí durante um ano. Mas é um trabalho que exige, né? Você está ali